de hoje, nós vamos trabalhar como escolher o método estatístico, uma vez que você tem um conjunto de dados e um objetivo. Bom, na última videoaula, a gente trabalhou como fazer a pesquisa. Então, você definiria um objetivo, levantaria um conjunto de hipóteses, buscaria na bibliografia se aquelas hipóteses são pertinentes ou não, ou se alguém já respondeu aquele objetivo, e a partir disso montaria um planejamento da pesquisa. Nesse planejamento, a gente teria um instrumento de coleta de dados, uma metodologia para coletar os dados e uma metodologia para fazer a análise. E aí a pergunta que fica é, dado o instrumento de pesquisa que foi criado, quais análises serão passíveis de serem feitas para alcançar aquele objetivo da pesquisa? Então, olha só, o aspecto mais básico e vital de um tratamento estatístico de dados passa pela necessidade de se observar que tipo de dados o objeto de estudo permite que sejam coletados. Então, vamos imaginar que você queira perguntar a idade de uma pessoa. Então, você pode simplesmente perguntar, qual é a sua idade? E aí a pessoa responde 25, 32, 43 anos, ok? Você também pode perguntar a idade por faixa etária. Então, eu te dou uma opção assim, ó, de 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50. E a pessoa assinala a opção. Notem que nos dois casos nós estamos perguntando a idade, mas de formas diferentes, ok? E aí, essa forma diferente faz com que algumas análises sejam pertinentes num caso e outras análises sejam pertinentes no outro, ou que a gente precise de algum ajuste aí no meio do caminho. Por quê? No primeiro caso, eu tenho o valor da idade real, e do outro eu tenho um parâmetro que está mais ou menos ali naquela década. Ok? Então, uma pessoa que falou que está de 21 a 30, ela pode ter 21, 22, 23, até 30 anos. E eu não sei exatamente quantos anos ela tem. Ok? Vale lembrar que um bom planejamento para a coleta de dados e análise das possibilidades do objeto de conhecimento poupa muitas horas de trabalho para se saber como poderá tratar os dados ou ainda pode-se poupar a necessidade de retomada de dados. Por que a gente fala isso? Bom, uma vez que você coletou os dados, a tua análise está limitada ao tipo de dados que você tem, ok? E se essas análises serão ou não capazes de responder os objetivos da tua pesquisa, aí é uma outra história. Por isso que é importante, extremamente importante, fazer o planejamento. Pense no instrumento, pense na forma de coleta, pense em quais análises você conseguirá fazer com aquele instrumento, com aquelas perguntas que foram levantadas, ok? Bom, que tipos de perguntas que a gente tem e como que elas vão influenciar na escolha da nossa análise estatística? Bom, a gente tem 3 níveis básicos de mensuração que a gente chama, tá? O nominal, ordinal e o intervalar. No nível nominal, que tipo de pergunta estaria nessa categoria? O nível nominal é o nível de mensuração mais baixo ou primitivo de possibilidades. É a primeira organização dos dados e constitui-se em colocar características de indivíduos ou de objetos em categorias e contar a frequência que ocorre. Então, por exemplo, você pergunta qual é o sexo, masculino ou feminino, ou qual é a raça, a cidade onde mora, cidade onde trabalha, se trabalha, sim ou não, ok? Todas essas são perguntas em que eu coloco os indivíduos, a resposta dos indivíduos é colocada numa determinada categoria. Mas notem que essa categoria não tem uma ordem intrínseca a ela. Por exemplo, eu pergunto, cidade onde você trabalha? E aí a gente lista lá todo um conjunto de cidades que as pessoas responderam que trabalham, ok? Bom, a gente viu numa das videoaulas anteriores, quando eu crio a minha tabela, eu posso ordenar as cidades em ordem alfabética, na minha tabela, ok? Ou eu posso colocar logo acima a cidade que mais aparece, fazer um ordenamento por frequência, tá? Então, a ordem que você coloca essa informação numa tabela é uma ordem tua. Você poderia, inclusive, colocar numa ordem aleatória qualquer. Tecnicamente, não estaria errado, ok? Então, esse nível, simplesmente, eu coloco as pessoas em algumas categorias e essas categorias não têm uma ordem intrínseca. O próximo nível de mensuração é chamado de nível ordinal. Agora, eu tenho a colocação em categorias, mas essas categorias têm uma ordem dada por elas próprias. Olha só um exemplo. Quando eu pergunto, faço uma afirmativa e pergunto qual é o seu grau de concordância com aquilo. Então, eu posso ter uma opção, concordo fortemente, um concordo parcialmente,
nem concordo nem discordo, não tenho opinião sobre o assunto, discordo parcialmente e discordo totalmente. Nota que aqui eu já tenho uma ordenação das minhas categorias. Vale a mesma lógica quando a gente pergunta, por exemplo, fazer uma avaliação de um produto, de um serviço, e aí você pergunta para a pessoa, olha, tua avaliação é péssimo, ruim, regular, bom ou excelente? Também temos uma ordenação. Se eu quiser ordenar as pessoas do primeiro até, sei lá, 10º colocado, em algum tipo de ranqueamento, também eu tenho uma classificação que a gente chama ordinal. Tem um ponto extremamente importante, ó, o nível ordinal fornece informações sobre a ordenação, mas não indica a magnitude das diferenças entre os valores. Então, por exemplo, alguém que avaliou como excelente e alguém que avaliou como bom. Eu posso dizer que a avaliação do excelente equivale ao dobro do bom ou o triplo? Eu consigo quantificar isso em termos numéricos? Não. Então, quando eu não consigo fazer isso, a gente está no nível ordinal. Mas e quando eu consigo fazer isso? Bom, quando eu consigo fazer isso, a gente está no nível de mensuração chamado intervalar, tá? Então, no nível intervalar é quando a escala tem todas as características de uma escala ordinal e, além disso, se conhecem as distâncias entre dois números quaisquer da escala. A gente tem aqui, para você poder lembrar, uma unidade de medida. Toda vez que você tiver uma unidade de medida, a gente está falando do nível intervalar. Então, quando eu falo, por exemplo, renda ou gastos em educação, que aí você coloca lá os valores em reais ou valor em dólar, dependendo de como você fez a pesquisa, nota que você tem uma unidade de medida, os reais, o dólar. Quando eu falo o tempo que você gasta no trânsito todo dia para ir e voltar do trabalho, você tem lá o tempo. Então, horas, minutos, segundos. Quando eu pergunto a altura das pessoas, então eu tenho lá centímetros, eu tenho metro, ok? Então, toda vez que eu tiver uma unidade de medida, você já sabe que está no nível intervalar. Mas isso não significa que, se não tiver unidade de medida, não é intervalar. Por quê? Imagine que eu pergunte para você qual é o número de filhos. Você vai me dizer 1, 2, 3, 4. Né? 1, 2, 3, 4 o quê? Unidades, filhos, ok? Então, filhos, a gente pode pensar, não é uma unidade de medida, mas estaria caracterizado ali como se a gente estivesse medindo em termos de 1, 2, 3 filhos, ok? Bom, no nível intervalar a gente também tem uma divisão, vamos colocar aqui, tá? Que é chamada escala de razão. A escala de razão, a gente fala que poderia ser um quarto tipo, mas também poderia ser um subtipo da intervalar, tá? Que é a minha intervalar, então quando eu tenho minhas unidades de medida, eu tenho uma escala, eu consigo quantificar as diferenças, mas o ponto zero é um zero verdadeiro. Ou seja, quando eu traço um gráfico dessa variável, ele passa pelo zero. Então, toda vez que eu divido o valor do eixo x pelo eixo y, isso me dá uma constante e há uma certa proporcionalidade ali, ok? E aí, voltando, né, quais são os exemplos geralmente associados a grandezas físicas, tais como pressão, volume, massa, distância e assim por diante. Importante lembrar, tanto na intervalar quanto nessa escala de razão, que pode ser ou não um subtipo, em todos os casos podemos ter mensurações com valores discretos, quando são expressos por números naturais, inteiros positivos, como ocorre, por exemplo, com o número de filhos. Ou valores contínuos, como unidades físicas, que em tese podem ser indefinidamente subdivididas. Então, olha só, eu posso ter medidas, número de filhos, 1, 2, 3, ninguém tem um filho e meio, ok? Ou eu posso ter medidas que a gente tem aí um certo contínuo. Então, por exemplo, eu pego a altura das pessoas. Eu posso pegar a altura em metro, posso diminuir, pensando lá, né, em centímetros, milímetros, sempre dá para ir brincando e dividindo, teoricamente seria possível, ok? Então, a gente tem discreto e contínuo. E aí, se a gente tiver medida discreta, também tem um jeito de fazer as análises, se for contínuo, também vai ter outro jeito de fazer as análises, ok? Então, para simplificar, eu peguei uma figura aqui do Siegel, tá? Então, a gente tem o tipo de variável. A gente tem categorias, então, nominal e ordinal, e a gente tem variáveis numéricas. Eu tenho números para poder brincar. A gente tem a escala intervalar e escala de razão.
Essa escala de razão pode ser também um subtipo da intervalar e ambas podem ser colocadas como discretas ou contínuas, ok? Bom, quais são os limites para a seleção dos métodos? Como é que a gente percebe e olha isso? É importante frisar que não podemos tratar qualquer tipo de mensuração com os mesmos testes ou métodos estatísticos. Devemos sim atentar que há metodologias específicas. É claro que o tratamento matemático de qualquer coleção de números sempre pode ser processado ou submetido a uma fórmula, mas se ela não tiver sentido de validade ou relação causal, não pode ser considerada, pois o resultado, apesar de existir, não tem qualquer relação com o objeto de conhecimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que você perguntou sexo, masculino e feminino, ok? E aí, para facilitar a montagem do banco de dados, em vez de você escrever feminino, masculino, você escreveu lá código 1 para feminino e 2 para masculino. Então, você teria lá uma coluna do teu Excel, imagine cada sujeito, ok? Então, o primeiro sujeito é código 2, depois é código 1 e assim por diante. E aí você tem uma coluna de 1 e 2. E aí você pega e fala assim, vou calcular a média. E começa a calcular a média para todas as perguntas, inclusive essa. E aí a média dá 1,74, ok? E aí vem a pergunta, o que significa esse 1,74? Por quê? Porque você tinha homem e mulher, duas categorias. E aí você tirou uma média que não representa absolutamente nada. Então, apesar de nesse caso você ter números, né, ter transformado em números de alguma forma, e ter utilizado uma fórmula, que no caso que é para calcular a média, esse dado não tem nenhum significado. Tá? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Às vezes, a gente consegue matematicamente fazer as contas, mas elas acabam não tendo nenhum significado, você não consegue interpretar e não consegue responder o objetivo da tua pesquisa. Ok? Então, esse é um cuidado extremamente importante que a gente precisa ter. Bom, uma vez que eu tenha lá, então, nominal, ordinal, intervalar, que tipo de análise eu posso fazer com cada um deles? Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Que a gente pegou do Siegel, e não limita só a essas, mas, digamos assim, são as principais análises mais simples que o pessoal vai se deparar. Não estou colocando aqui as análises multivariadas, ok? A gente está pegando simplesmente as análises uni- e bivariadas mais simples. Então, na escala nominal, a gente fala não paramétrico. O que é esse não paramétrico, tá? Paramétrico é quando a variável, aquilo que eu estou perguntando, tem uma distribuição normal, que é aquela distribuição em sino, bonitinha. E não paramétrico é quando isso não acontece. Mas para a gente ter essa distribuição em sino, eu preciso ter dado do tipo intervalar, eu preciso ter dado numérico. Tá? Então, o que eu posso fazer quando eu tenho nominal? Então, as minhas categorias, por exemplo, a cidade onde trabalha. Eu posso ir lá e contar quantas pessoas estão em cada categoria. Primeira coisa mais simples. Eu posso calcular a porcentagem de pessoas em cada categoria. Eu posso calcular moda, correlações de contingência, que quadrado, teste exato de Fisher e assim por diante. Ok? E aí, alguns deles a gente vai ver nas próximas videoaulas. No nível ordinal, também ainda não paramétrico, tá? Mas eu tenho uma relação de equivalência aqui, maior ou menor, ou melhor ou pior, a gente pode pensar assim. E aí, os testes estatísticos, quais vão ser eles? Todos os testes que eu posso fazer para nível nominal, eu posso trazer para o ordinal. Porque, olha, pensa no exemplo de contar a frequência e tirar a porcentagem. Se eu tenho lá péssimo, ruim, regular, bom e excelente, eu posso tirar a frequência, contar quanto tem em cada categoria, tirar as porcentagens. Então, tudo que é válido para nível nominal continua valendo para nível ordinal. E a gente complementa com algumas outras análises aqui que acabam sendo possíveis. Então, a gente tem a correlação de Spearman, a mediana, os percentis, decis, quartis, correlação de postos, testes de sinais e assim por diante. No nível intervalar, a gente já tem uma quantificação numérica, continua valendo todos os testes anteriores, ok? E aqui agora pode ser paramétrico ou não paramétrico, por quê? Porque pode ser que eu tenha os números, mas não dê uma distribuição em formato de sino bonitinha normal. Por exemplo, renda. Como é que seria a renda, né? Eu tenho um pico aqui, várias pessoas ganhando pouco e poucas pessoas ganhando muito. Então, não seria uma distribuição normal, então a gente pensa não paramétrico aí. Continua valendo todos os testes anteriores,
tanto de nominal quanto de ordinal. Afinal de contas, eu posso continuar calculando, por exemplo, frequência e porcentagem, e a gente tem alguns outros testes, algumas outras análises que são pertinentes. Então, agora eu posso calcular a média, eu posso calcular desvio padrão. Aqui no caso, média aritmética, tá? Desvio médio, teste T, teste F, teste Z, ANOVA. Alguns deles a gente vai trabalhar nas próximas videoaulas. E na escala de razão, continuam sendo todos os anteriores, mas a gente pode, por exemplo, trabalhar com outros tipos de média, que não é de aritmética. Por exemplo, aqui, média geométrica e média harmônica. Ok? Bom, isso tudo para a gente pensar, ó, dado o nível de mensuração, o tipo de pergunta que foi feita, eu tenho uma ideia das análises unibivariadas que são possíveis. Mas a gente tem mais uma questão que é importante da gente olhar. Quando você está pensando, avaliando, por exemplo, a idade das pessoas, você tem um único grupo de idade, então você colocou todo mundo junto que participou da tua pesquisa e está lá e você vai analisar a idade, ou de repente você quer comparar as idades de homens e mulheres, ou as alturas de homens e mulheres. Notem que aqui eu tenho dois grupos que a gente chama independentes, porque ou a pessoa está num grupo ou a pessoa está no outro, ok? Então, eu teria outro tipo de análise. E se eu tiver mais um terceiro grupo? Então, por exemplo, se eu pego renda, eu separo as pessoas em alta, média e baixa, ok? Seja lá o critério que você escolher. Então, eu tenho 3 grupos de renda e eu quero comparar, de repente, os gastos com a educação nesses 3 grupos de renda. Então, eu tenho outro tipo de análise que é pertinente. E se eu tiver uma pesquisa do tipo assim, olha, eu fiz um pré-teste com os meus alunos, fiz uma atividade com eles e fiz um pós-teste, ok? Notem que a pessoa que fez a primeira avaliação é a mesma pessoa que fez a segunda avaliação. Então, a gente diz que a gente tem 2 amostras, mas elas são relacionadas, tá? Então, a gente tem 2 tipos. Amostras independentes, que as pessoas ou estão num grupo ou estão no outro, e amostras relacionadas, que seriam o mesmo grupo fazendo aí várias medidas ao longo de um certo tempo, ok? E aí também uma tabela para simplificar algumas possibilidades, tá? Elas não estão todas aqui, mas se eu tenho nominal, ordinal e intervalar, por exemplo, nominal, se eu tenho uma amostra só, eu poderia fazer uma prova binomial, uma prova aqui quadrado de uma amostra. Se eu tenho 2 amostras relacionadas, eu tenho aqui a prova de McNemar para a significância das mudanças. Se eu tenho amostras independentes, prova de Fisher, que quadrado para 2 amostras independentes. Amostras relacionadas e amostras independentes, quando eu tenho aí mais de 2 grupos, ok? Tenho aqui nominal e tenho aqui também intervalar. A gente não vai olhar todas as análises possíveis e imagináveis, mas nessa disciplina a gente vai olhar, digamos, as principais, as que são mais utilizadas e aquelas que vão dar um embasamento para você entender as outras análises quando e se elas forem necessárias de serem utilizadas, ok? Então, até a próxima videoaula.